Olá, tudo bem com vocês? Essa é a não sei qual tentativa de gravar isso daqui. Tive vários erros de vários tipos. Um deles, meu computador não tem espaço. Então eu começava a gravar e danava, parava. Tive que excluir uns negócios aí. Mas bom, espero que agora dessa vez dê certo. Separei essa questão da FUVEST do ano de 2025 para resolver junto com vocês. É uma questão de primeira fase, certo? Alternativa e tal. Porém, eu queria discutir muito além de como resolver a física da coisa, certo? Eu queria conversar com vocês como organizar a sua resolução passo a passo, para que mesmo que você não consiga chegar na resposta final, acontece direto, certo? Você consiga somar pontos naquela questão por causa de um raciocínio bem estruturado, tudo bem? Então até hoje, na graduação, faço muitas provas dissertativas, nem sempre eu tomo indo tanto conteúdo, ou às vezes eu erro conta no meio do caminho e tal, mas o fato da minha resolução estar bem clara, o corretor, que não tem bola de cristal, ele consegue ler que eu estruturei e organizei muito bem as minhas ideias e me recompensa por causa disso. Isso é algo muito comum na segunda fase, você não vai gabaritar necessariamente, sua resposta final não necessariamente vai estar igualzinha do gabarito, mas ainda assim dá para somar pontos se você tiver uma resolução bem feita. E mesmo para as pessoas que não vão fazer segunda fase de física e tal, serve, é muito bem-vindo esse treinamento de como organizar as ideias. Eu vou dando dicas, estratégias ao longo da resolução desse exercício. Vamos começar do enunciado. Em um estudo relatado no periódico Physics Today, cientistas belgas mostraram que os pica-paus não dispõem de mecanismos de absorção de choques em seus ossos do crânio, ao contrário do que se acreditava anteriormente. Nos experimentos realizados, verificou-se que o cérebro de um pica-pau pode experimentar desacelerações instantâneas de até 400 G, sendo G o módulo da aceleração da gravidade. Suponha que, durante uma batida em um tronco de árvore, o crânio do pica-pau, suposto perfeitamente rígido, sofre uma desaceleração constante de 200 G ao longo de um tempo de 2 milissegundos. Aí o comando da questão: qual é a distância percorrida pelo crânio do pica-pau durante esse tempo até atingir momentaneamente o repouso? Já vão comentários gerais. Primeira fase, sempre dê uma olhada nas alternativas, principalmente olhando a unidade de medida, né, do que ele pede distância, ok? Mas as alternativas não estão no SI, tudo bem? No SI a gente mede distância em metros, todas as alternativas estão em milímetros. Então no final a gente vai ter que fazer essa conversãozinha a mais, ficar esperto. E FUVEST, sempre muito recomendado a gente dar uma lida no Not a Dot. Às vezes ele fornece equações que a gente vai precisar usar. Nesse caso, ele nos deu o valor da constante aceleração da gravidade, G. A gente é para assumir 10 metros por segundo ao quadrado ao longo da nossa... Vamos substituir esse valor no final. Além disso, tem uma figura e um gráfico. Recomendo sempre darem uma olhada. Nesse caso, é mais a citação, né, do artigo ali que eles quiseram fazer. Não vai nos ajudar a resolver o exercício, tudo bem? É mais um distrator nesse sentido. Porque o que ele nos pergunta, a gente vai ler com mais calma aqui o enunciado, vou até grifar. Ele nos pergunta na situação específica em que há uma desaceleração constante de 200 G ao longo de um tempo de 2 milissegundos. E ele nos pergunta qual que é a distância percorrida pelo crânio do pica-pau. E tem uma informação a mais. Se você ler só isso, você pode achar que é isso, mas tem uma informação escondida aqui, essas últimas palavras dele. Até atingir momentaneamente o repouso. Vamos fazer um esqueminha da situação. Outra dica bem geral para exercício de física: sempre esboce, por mais tosco que seu esboço seja, esboce um esqueminha. Bem, ó um esqueminha da situação.
meus dotes artísticos. Aqui dá para evidentes, né, para vocês. O pica-pau está indo nessa direção, nesse sentido. Com uma velocidade inicial, velocidade final algum tempo depois, percorreu uma certa distância ΔS, e ao longo dessa trajetória atua uma aceleração, no sentido de desacelerar, né, freando o seu movimento. Então eu desenho o vetor da setinha aqui, apontando contrário. E é o que a gente já percebe, né? Vocês percebem que eu coloquei essa setinha com o meu eixo orientado para a direita? Ele não fala isso no enunciado, mas sempre que a gente vai resolver o exercício de cinemática ou dinâmica, né, movimentos no geral, na física, é bastante recomendado que vocês adotem um referencial. E no sentido do desenho, o referencial são os eixos. Tudo bem? Eu tenho a liberdade de escolher orientar meu eixo para a direita, as posições crescem para cá, ou as minhas posições crescem para lá. Você tem liberdade nesse sentido, adotar o que preferir. Mas isso vai fazer toda a diferença na convenção de sinais. Porque você percebe aqui que a aceleração está apontando no sentido contrário àquele que eu escolhi para as posições crescerem. Isso vai fazer muita diferença na hora que a gente for utilizar as equações. Então, primeira dica, quando for fazer resolução de questões de física, esboce. Se tiver pessoa, desenhe um palitinho, mas esboce para entender, visualizar a situação e não apenas ficar na sua cabeça e informações podem ir se perdendo. Tudo bem? Segunda dica, separem um cantinho para anotar as informações numéricas que ele te deu. Nesse caso aqui, ele te deu essas 4 informações. Vamos ver como se a gente encontra elas aqui no texto, tudo bem? Ele diz que o crânio sofre uma desaceleração constante de 200 G. Então, a aceleração, chamei de A, é de 200 G. E já percebam, eu coloquei um sinal de menos aqui na frente. Esse sinal de menos é muito, muito importante quando a gente for usar a equação. E ele aparece aqui porque eu orientei a aceleração no sentido contrário do eixo de posições. Então, esse sentido está aqui embutido nesse sinal negativo. Você poderia ter orientado suas posições para lá, sem problema nenhum, e a sua aceleração estaria positiva, certo? Mas no final chega na mesma resposta, porque os outros sinais iam compensar, tudo bem? Mas é importante, como eu decidi orientar dessa forma, eu preciso colocar esse sinal de menos, a desaceleração. Além disso, temos o tempo, né, que ele deu, o tempo de 2 milissegundos, e aí já deve chamar a atenção de vocês. Não está no SI, o SI seria apenas segundos, tem esse prefixo mili aqui na frente. A gente discutiu rapidamente isso na primeira aula do semestre. Voltem lá, tem uma tabela com os principais prefixos que vocês devem saber. O mili, é muito importante lembrar, equivale a 10 a menos 3. Então, essa potência de 10 que corresponde ao prefixo mili. Então, já vou substituir para a gente fazer as contas no SI. Além disso, o Not e a Dot nos falou que o Gzinho, a aceleração da gravidade, de 10 metros por segundo ao quadrado. E por último, essa informação aqui estava meio disfarçada. A velocidade final, ele não fala velocidade final em nenhum momento aqui no texto. Mas ele fala que, após percorrer a distância que ele está perguntando, a cabeça, o crânio do pica-pau, atinge momentaneamente o repouso. Atingir momentaneamente o repouso é uma outra forma de dizer que nesse instante a velocidade do pica-pau, a cabeça dele, era 0. Então ele disfarça essa informação aqui em forma de texto, mas nós temos essa informação, velocidade final igual a 0. Certo? Então, retomando, façam um esboço da situação para entender o que está acontecendo. Separem um cantinho, dê nomes, dê letras para as informações numéricas e as unidades também é muito importante, já ver logo de início.
E a recomendação, para que fique bem organizado a sua solução, é você sempre começar resolvendo só com as letras. Mas vamos ver como fazer isso daqui a pouco. Porque agora, partindo para o exercício em si, como que eu resolvo? Lendo ali no texto, ele nos diz que a desaceleração é constante. E aí isso vai depender do seu preparo teórico, né, que a gente viu em sala. A aceleração constante corresponde ao movimento que a gente chama de uniformemente variável, ou MOVE. É importante que você vá fazer a questão conhecendo as principais equações. O que a gente falou em sala são 4 no total. Eu já adianto que para quem tem limite na memória, existem 2 que são indispensáveis, você não pode esquecer em hipótese nenhuma. São essas 2 primeiras. As outras 2 dá para viver sem. Essa aqui, a terceira, que é chamada equação de Torricelli, ela ajuda bastante, porque você ganha muita agilidade em exercícios. Se você perceber, comparar com as demais, a diferença é que ela não depende do tempo, certo? Então, se um enunciado te fornecer ΔS, fornece o VI, fornece o A, você consegue calcular qual que é a outra variável sem precisar conhecer o tempo. Dá para substituir logo de cara. Tudo bem? Mas no pior dos casos, você consegue combinar essas outras 2 equações aqui e chegar no mesmo resultado. Então vai depender aí de quais equações você lembra e quais você não se lembra. Mas essas 2 primeiras aqui você não pode se esquecer em hipótese alguma, tudo bem? Essa última, ela é a mais esquecível de todas. O que ela está nos dizendo é que a velocidade média num MOVE, a velocidade média sempre pode ser calculada como ΔS sobre ΔT, tá? É qualquer tipo de movimento. No caso particular do MOVE, a velocidade média também é a média das velocidades do ponto inicial e do ponto final. Então eu posso calcular uma média aritmética simples, né? Somar e dividir por 2 e igualar ao ΔS sobre ΔT. É uma outra forma de obter a velocidade média desse tipo de movimento. A utilidade dessa equação é quando não lhe é fornecido a aceleração, tudo bem? Não aparece a aceleração aqui, você consegue tirar conclusões sobre as outras grandezas. Mas dentre as 4, ela é a mais esquecidinha, com razão. Dá para fazer qualquer questão sem precisar memorizar essa expressão. Essas 3 são as mais importantes e essas 2 aqui são as inegociáveis. Essa terceira, recomendo terem no seu arsenal, no seu repertório, mas dá para viver sem. E aí, a pergunta que não quer calar: quais dessas 4 eu vou utilizar? Vamos ver quais informações nós temos. Temos em mão a aceleração. Vou fazer um checkzinho aqui do lado. Temos a aceleração. Temos o tempo. Esse G a gente vai substituir aqui no final. Temos a aceleração, certo? Temos o VF. Não temos o VI. Queremos descobrir o ΔS. Vamos ver então. Essa primeira equação, esse SF menos SI, quando eu passar para o outro lado aqui, entre aspas, é o que a gente quer descobrir. O VI a gente não tem. O T a gente tem e o A a gente tem. Então essa equação aqui não dá para usar ela direto porque eu não tenho o VI. Mas essa de baixo aqui, percebam, tem o VF, tem o A e tem o T. Eu não tenho o VI, mas eu consigo isolar ele, tudo bem? E logo depois substituir o VI na equação de cima, a gente consegue resolver o exercício sem problema nenhum. Então é uma excelente estratégia combinar as 2 equações para chegar na resposta que a gente quer. Essa terceira é muito parecida, tudo bem? Tem o VF, tem o VI que a gente não tem logo de cara, mas se a gente substituir a de cima, perfeito. E eu posso isolar o ΔS nessa situação, tudo bem, também.
Então, uma outra possibilidade. E a mesma coisa com a equação 4. Posso isolar o ΔS aqui. Temos o tempo, temos o VF, não temos o VI, mas se a gente obter ela na 2, dá para substituir aqui e está resolvido. Tudo bem? É assim que a gente analisa quais equações vale a pena utilizar ou não. Então, nesse caso, a gente tem várias possibilidades. A gente com certeza vai ter que usar 2, mas a gente pode combinar 2 com a 1, com a 3 ou com a 4. É uma questão de preferência. Como eu falei que a mais importante que a gente não pode esquecer é a 1, vamos treinar com a 1. Mas vamos começar descobrindo quanto que é o VI nessa equação 2. E aí, o comentário que eu tinha feito, vamos destrinchar ele mais fundo, né? É uma recomendação, eu repeti isso várias vezes, o Heitor repetiu várias vezes, para quem entregou a lista, a gente sempre bate nessa tecla. Resolver primeiro com as letras. No final, você substitui os números. Fica muito confuso se você só jogar um monte de número para qualquer lado. Você pode, inclusive, ter que fazer conta desnecessária, porque tem coisa que vai simplificar no final e tal. Então, não saia jogando número, porque você com certeza vai se perder. Comece resolvendo só com letras, até porque das vantagens, são várias. Vamos enumerar algumas das vantagens de resolver só com letras. Primeiro, você sabe qual que é a física que está ali por detrás. Números jogados, você pode não interpretar aquilo da melhor maneira. Mas quando você tem uma aceleração, você sabe o que aquilo deve querer dizer, tudo bem? E além disso, quando você chegar na resposta final e for substituir os números, fica muito mais fácil de você conferir se as unidades estão batendo certinho. Vamos seguindo passo a passo e depois eu comento na prática o que é isso, certo? No nosso roteiro, primeiro descobrir quanto que é o VI nessa equação 2 aqui. Beleza. Reescrever a equação 2. E aqui eu só substituo o VF porque ele é 0 e vai facilitar as contas. Se o VF não fosse 0, fosse um outro número aqui, aí sim que eu ia me confundir. Mas como é 0, é uma exceção, tudo bem? Quando é 0, substitui para simplificar. Então eu peguei essa equação, substituí o 0 aqui no lugar do VF. E como eu queria o VI, eu basicamente isolei ele, né? Tenho uma equação VI mais AT igual a 0. Eu posso subtrair o AT dos dois lados. E chego nisso aqui. A velocidade inicial é menos A vezes T. Que a gente tem. Perfeito. Agora, você pode escolher, né? Vai usar a equação 1, 3 ou 4. Eu vou utilizar a equação 1. Eu vou reescrever ela. Vou fazer uma manipulação bastante simples para ter ela de outra maneira, né? SF desse lado, SI desse lado. Eu posso subtrair o SI dos dois lados e chegar no ΔS, que é o que a gente quer descobrir. Tudo bem? Então, essa manipulação bastante simples. SF menos SI nos dá o ΔS. E eu reescrevi o restante exatamente como a gente tinha, né? Mas agora esse VI a gente pode substituir com o que a gente tinha obtido da equação de cima. Então eu destaquei aqui em roxinho. Na linha seguinte eu substituí. ΔS é menos AT vezes T mais meio de AT2. Importantíssimo vocês se lembrarem que essa equação aqui tem essa tempo ao quadrado. Tem esse sobre 2 aqui. Não se esqueçam. Tá. Eu vou apenas agora agrupar isso aqui, né? Menos AT vezes T é menos AT ao quadrado. Aí é passagem matemática mesmo. Inclusive eu estou fazendo esse passo para vocês entenderem passo a passo, né? Quando for a sua vez de resolver, não precisa colocar todos esses passos, porque vão ser várias linhas aqui. É só para a gente não se perder mesmo. Numa resolução de verdade, dá para omitir alguns deles. E aqui a gente já tem o ΔS, dependendo de coisas que a gente tem, né? Tem o A, tem o T. Então a gente pode substituir os números logo de cara.
perfeito, você consegue resolver, está correto. Mas vamos fazer algumas passagens a mais para ver se a gente consegue facilitar as contas do final. Como o AT ao quadrado aparece aqui em dois termos somados separados, eu vou colocar ele em evidência, certo? Então tudo que eu fiz foi colocar o AT quadrado em evidência, abro parênteses, aqui sobra um menos 1, aqui sobra um mais meio. Quer ter certeza que do que a gente fez faz sentido? Aplica a distributiva, tem que cair do que tinha antes, certo? AT quadrado vezes menos 1 dá menos AT quadrado. AT quadrado vezes meio dá meio de AT quadrado. Exatamente o que a gente tinha ali em cima. Então isso é uma forma de verificar se você colocou em evidência da maneira correta. Ela é o passo contrário da distributiva que a gente está mais acostumado, né? Mais confortável de fazer. Mas eu dei uma simplificada aqui na expressão, né? Não vou ter que substituir duas vezes os meus valores numéricos. Esse menos 1 mais meio nada mais é do que menos meio, certo? Menos 1 mais 0,5 é menos 0,5. Então eu vou dar mais uma simplificadinha na expressão. Perfeito? E agora eu vou começar a fazer as substituições que a gente tinha lá no começo. Como o meu A é menos 200G, vamos substituir aqui. O ΔS vai ser menos meio, continua. O A é menos 200G e o T quadrado. Agora, percebam que esse menos com o menos multiplicando vai dar mais. Além disso, esse 200 posso simplificar. 200 sobre 2 dá 100. Então, chegamos que o ΔS é 100GT quadrado. Perfeito? Para concluir, no final aqui, substituímos valores com as respectivas unidades e conferimos se está tudo batendo conforme a gente esperava. Então, deu para entender esse passo a passo, né? São passos totalmente matemáticos aqui. E agora a gente pode substituir os valores numéricos. Vocês têm a mania de substituir logo de cara. Eu não gosto. Fica confuso de corrigir, fica confuso para vocês mesmos entenderem, voltarem para a questão e entenderem se fizeram tudo certinho. Desse jeito fica muito mais fácil de identificar se teve algum erro aqui no meio do caminho. Certo? Porque olha o que a gente vai fazer. A gente vai substituir o G igual a 10. E a gente vai substituir o T igual a 2 vezes 10 a menos 3, né? Já convertendo o milha aqui para o SI. O ΔS fica sendo 100 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 2 vezes 10 a menos 3 segundo. Tudo isso ao quadrado, né? Não se esqueçam que o quadrado está levando todo o tempo. Qual que é a vantagem de fazer desse jeito, substituindo só os valores no final? Eu posso substituir, além dos valores, as unidades. Isso é muito vantajoso. O que eu vou fazer é basicamente, primeiro, propriedade de expoente, certo? Tem esse 2 aqui, eu posso distribuir ele nos termos que estão multiplicando aqui dentro. Foi o que eu fiz dessa linha para essa aqui. O ΔS então vai ser 100 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 10 a menos 3. Também ao quadrado, vezes segundo ao quadrado. E já percebam, talvez a principal vantagem de resolver primeiro com letra e substituir no final. Percebam que o metro por segundo ao quadrado, o segundo ao quadrado aqui no denominador, cancela com o segundo ao quadrado. E com isso, as minhas expectativas são satisfeitas. Eu esperava ter uma resposta de distância, ΔS, unidade de distância, metros. É exatamente isso que a gente alcança. Se a gente fizesse todos esses passos e sobrasse aqui uma unidade diferentona, aí a gente perceberia que tem algum erro e voltaria atrás, né, procurando. Mas como a gente fez tudo certinho, ΔS, distância com unidade de metro. Perfeito. E agora é só fazer conta, né? 100 vezes 10 é 10 ao cubo, são 3 zeros. Esse 2 ao quadrado vira 4. Esse 10 a menos 3 ao quadrado, propriedade de expoente, né? Você pode pensar que eu estou fazendo 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Isso que significa elevar um número ao quadrado, né? Ele multiplicado por ele mesmo.
Aí, propriedade de potência. Quando eu estou multiplicando termos aqui de mesma base, vou colocar o 4 na frente só para diferenciar. Mesma base, 10, 10, 10. E expoentes ali, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então fica 3 mais menos 3 mais menos 3. 3 menos 3. Menos 3. Então a resposta final vai ser, tem esse 4 aqui também, não pode esquecer. A resposta final vai ser que o nosso ΔS vale 4 vezes 10 a menos 3. E olha que legal, a gente já tem a unidade vindo junto. 4 vezes 10 a menos 3 metros. Que é o que eu fiz aqui. Como as alternativas estão todas em milímetros, basta a gente usar a mesma informação que a gente usou aqui em cima, né? A conversão. 10 a menos 3 é o prefixo mi, é mili. Então, a resposta final, ΔS, é 4 milímetros. Alternativa B. Certo? Levamos um tempinho aqui para discutir passo a passo. Aqui, ó. Tem 10 linhas aqui na solução. Não precisa ser assim na sua folha de respostas, tá? Eu fiz aqui para vocês acompanharem. Mas, por exemplo, o que eu sugeriria? Ah, essa aqui não precisa colocar, talvez? Ou essa aqui não precisa colocar? Essa aqui talvez não seja necessária também. Dá para pular algumas aqui. Porque apesar do corretor não ter bola de cristal, ele também, a gente supõe que ele conheça, ele sabe fazer operações matemáticas, né? Então, essa é a ideia. Faz as contas primeiro com as letras e no final você substitui os números. Se você tentar fazer aí na sua casa, você pode substituir os números logo aqui, ó. Já substitui os números e chega na mesma resposta. Mas isso supondo que você não vai errar nenhuma conta, tudo bem? Quando você coloca esse passo a passo bem claro aqui, a chance de você errar a conta diminui drasticamente. E além disso, você ganha um bônus, ganha de presente o fato de saber se as unidades estão batendo certinho, né? Porque uma coisa que poderia acontecer, você substitui os números sem as unidades aqui e tal, chega isso aqui, 4 vezes 10 a menos 3, sem a unidade. Aí você fala, a resposta final é 4 vezes 10 a menos 3 milímetros. Que não é verdade, tudo bem? A unidade que a gente chega é metros, e daí que a gente converte para milímetros. Perfeito? Então qualquer dúvida aí, mandem e-mail ou algo parecido, comentários talvez. Nos vemos na próxima. Pratiquem resolver exercícios dessa maneira. Primeiro com as letras, substitui os valores no final. Esbocem